fica disperso, fica com raiva. Ah, não, esse trem tá caindo toda hora, eu não vou ver isso agora não. Ah, deixa pra outra hora. E deixa passar a oportunidade. Não perca a oportunidade. Se Deus te deu esse momento para você escutar essa live, fica. Se Deus te deu esse momento para você tirar em oração comigo, fica. Porque Deus não faz nada errado. Deus traz tudo no seu momento. Deus faz, muitas das vezes nós passamos também por algumas adversidades para Ele provar nosso caráter, para Ele ver até onde nós somos capazes de lutar. Sabe? Até quando nós somos capazes de ouvir de verdade? Até quando nós somos capazes de... Sabe? Eu não quero ouvir essa palavra. Até quando? Até que ponto eu sou capaz de ouvir? Então não dispersa teu coração agora. Permita que o Espírito Santo de Deus fale com você, como eu estou permitindo Ele falar comigo e nos usar para aprender um pouco mais sobre isso. Amém? A paz e a graça, que Deus abençoe. Deus, cuida de nós, Pai, nesse momento. Fala, Senhor, nós precisamos aprender essa tarde. Não permita, meu Deus, que nada venha distrair nosso entendimento, nosso foco, porque nós estamos buscando aqui de Ti, Pai. Ensina-nos, meu Pai, a poder ensinar os nossos filhos, a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo. Usa-nos como boca de instrumento do Senhor, mas repreenda todo o desengano, Pai, toda ousadia de armadilha do inimigo, Pai. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha falar o nosso coração. Em nome de Jesus, sobre essa palavra que o Senhor trouxe para reflexão nossa essa tarde. Amém? Meus queridos, como eu tinha dito nas outras lives, eu repito, porque tem algumas pessoas que entraram que poderiam não estar naquela, né? Então, presta atenção. Deus é bom todo o tempo. Assim que estiver finalizando a nossa tempo de reflexão sobre a Páscoa e a vida e a morte de Jesus, nós vamos orar para os nossos familiares, amém? Então, fique atento. E verdadeiramente coloca seu familiar na mão do Senhor. Eu e você não temos poder de nada, lembra disso. O único que tem o poder de dar a vida, de tirar a vida, de ressuscitar dos mortos, de fazer o paralítico andar, de fazer o cego enxergar, de fazer o leproso ser curado, de tirar aquela pessoa que está com Covid, de tirar aquela pessoa que recebeu o diagnóstico de câncer. É só Jesus. Eu e você não temos nenhum poder. O nosso poder que nós temos em nome do Senhor dos Exércitos é de interceder pelos enfermos. Então, se prostra para o Senhor. Coloca verdadeiramente a tua confiança em Deus. Não põe em dinheiro, em cavalos, em carros, mas sim em Deus. Porque Ele é o único que faz infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Amém? A paz e a graça. Eu sou Adriana Paula, do canal Missão Orar. Seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao nosso canal, aqui diretamente pelo Facebook com a Adriana Paula. Você é bem-vindo para permanecer nessa live. Que Deus abençoe, espero que essa live não esteja caindo, em nome de Jesus. E eu quero começar então o tempo de oração com vocês assim. Qual é o significado da Páscoa? A Páscoa é a celebração, vou estar lendo de cá, tá? Um pouquinho que eu deixei resumido aqui, para nós podermos meditar nessa palavra. Eu tive que trocar, né, as ações aí, mas amém. A Páscoa é a celebração e a morte e ressurreição de Jesus. Amém? E aconteceu, e o acontecimento é um acontecimento mais importante de todos os cristãos. E celebrar a Páscoa, sabe, em hebraico significa Páscoa, pesai, que significa passagem. Passagem, né, a passagem de Cristo sobre essa terra. Para os cristãos, a passagem de Jesus e da morte para a vida, trazendo a salvação para todos que nele crê. Então, eu vou recitar para vocês, novamente, quem não estava, quem estava, anote, pegue papelzinho, caneta e papel, porque como vai ser rápido, precisa de anotar para depois meditar, tá bom? Lá em João, capítulo 5, versículo 24, quando morreu e ressuscitou, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu uma nova oportunidade, aleluia, para ter um relacionamento
pessoal com Deus, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 2. Ele foi o grande objetivo, esse foi o grande objetivo da vinda de Jesus à Terra. A Páscoa tem um sentido celebrar pelos seguidores de Jesus desde muito cedo. Amém? Na história. Todos os anos, quando celebram a Páscoa em Jerusalém, lá em João capítulo 2, versículo 13, João capítulo 12, versículo 1, João capítulo 11, versículo 55, João capítulo 19, versículo 14, Jesus era levado para lá pelos seus pais. Amém? Para celebrar junto, quando ele era criança, jovenzinho, assim, sucessivamente. No capítulo 2, versículo 41. Durante esse período de festa, o cordeiro era sacrificado aos arredores do templo. Muitos judeus vinham de outras regiões, né, fora da Palestina, para participarem da festa da Páscoa. O mais habitual era os judeus se encontrar e se reunir em grupo. Também foi assim com Jesus e seus seguidores, pois se reuniram no cenáculo. Encontramos em várias partes da Bíblia menções a Jesus por ser o cordeiro, como exemplo. Isaías 53, 7 e João 1, 29. João capítulo 1, 29, tá? O cordeiro de Deus era tirar o pecado do mundo. Como João Batista bem disse, lá em João capítulo 1, versículo 29. Jesus é o cordeiro perfeito. A partir daquele momento, presta bem atenção, quando Jesus foi batizado nas águas com João, com o apóstolo João Batista, né? Com o profeta João Batista, quer dizer, a partir daquele momento, não seria mais necessário sacrificar, envolvendo cordeiro, ervas e pães. Então presta atenção, quando João Batista declara, lá naquelas águas, eis o cordeiro, ele tira o pecado do mundo, ele estava dizendo assim, olha, agora existe uma nova aliança. Agora o nosso Senhor Jesus, ele veio tomar posse do propósito de Deus. Então agora não é preciso mais sacrificar cordeiros, bichos, né? Fazer pães e trazer ervas para poder levantar esse sacrifício de holocausto ao Senhor. Excessos, porque eis o cordeiro, aquele sem mácula, sem mancha, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que é digno de honra e glória. Esse homem, só um pouquinho. Esse homem, ele veio para que nós fôssemos libertos dos nossos pecados. Então ele diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que vai levar o pecado do mundo. Amém? Então deixa os seus ouvidos sensíveis ouvir a voz de Deus. Porque muitas das vezes nós caímos em contradições por não entender de fato qual é o propósito de Deus. E com o sacrifício perfeito é definido de Jesus, o Cordeiro do Senhor não havia, nem precisava mais de outros tipos de sacrifício. Amém? A substituição da carne do cordeiro, das ervas e do pães, Jesus instituiu no seu corpo. Amém? Seu sangue em memória deste sacrifício. Por isso que Deus pagou o preço no Calvário, com o preço de morte, de cruz. Ele vai lá, ele se sacrifica, ele mesmo, como um cordeiro, para que não precisa mais sacrificar bichos, sabe? Coisas para adorar, sabe? Cultuar a Deus. Por isso que o nosso Senhor Jesus, ele tem que ter sempre essa passagem de lembrança na vida da nossa família, dos nossos filhos. Então, meus queridos, Jesus instituiu o seu corpo, seu sangue em memória desse sacrifício. Portanto, ao participarmos da ceia do Senhor, comemoramos o pão e bebemos o vinho. Lembramos a cruz, o sacrifício do
cordeiro, sacrifício de Deus, não do bicho. Amém? Este momento, a festa da Páscoa, que na verdade foi a última Páscoa, foi introduzida a primeira ceia do Senhor. Algo interessante de perceber é que a Páscoa sempre dava uma direção frente, futuro, o que havia de vir. E já a ceia aponta para o passado, como um símbolo de um acontecimento, do cumprimento, fidelidade, amor ao Senhor por nós. Amém? Porque deixa eu te falar, para morrer naquela cruz do Calvário, só mesmo, Filho de Deus, só o nosso Senhor Jesus, o nosso Pai, Filho, para ter feito isto, pagar esse preço por mim e por você. Jamais nós conseguiríamos chegar à milésima, sabe, dessa humildade de se doar para morrer por um outro. Jamais nós temos essa comparação de eu e você podermos imitar Jesus morrendo por outro, porque o único que é digno disso, que é digno, escolhido a dedo pelo Pai, foi Cristo Jesus. Deus mandou o Filho dele. Não foi qualquer coisa. E nós não somos qualquer coisa, nós somos únicos para o Senhor, mas com o entendimento de compreender que jamais nós temos, sabe, capacidade de estar no local, na posição de Jesus. Por isso que nós somos ovelha dele, por isso que nós somos a pessoa, servos de Jesus, que serve a ele, para pagar no mínimo o tudo que ele fez por mim e por você. A Páscoa judaica, os judeus também têm uma festa chamada de Páscoa, que é bom, mais antiga, como podemos ler lá em Êxodo, capítulo 12, vai lá, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, enviou primeiro um anjo para matar o filho mais velho de todas as famílias egípcias, lembra disso? Para evitar a praga. Deus mandou os judeus matar um cordeiro por família em lugar do filho mais velho e pôr sangue à volta da porta de casa. Assim, o anjo passou, mas não matou os filhos dos hebreus. Nessa noite saíram do Egito. Então, na festa judaica da Páscoa, a passagem significa a passagem do anjo da morte. Nós estamos pregando qualquer coisa, coelhos, ovos, aonde nós devíamos celebrar o Deus vivo que morreu por mim e por você. Então presta atenção no significado da passagem do anjo da morte. Nós temos que ter um nítido entendimento para deixar as coisas perecer sobre o nosso coração. Muitas das vezes nós cultuamos a tanta coisa, tem pessoas que estão cultuando o coelho, tá colocando o coelho como Deus, em vez de dar o lugar de quem é devido. Nós temos que tomar esse cuidado, meus queridos, porque por uma simples ignorância, falta de entendimento, nós celebramos algo que não existe. E nós fazemos contradizer o que é a palavra do Senhor. E nós precisamos tomar um cuidado para não cair sempre contraditória do que nós pregamos. Depois que saíram do Egito, os judeus passaram a se lembrar esse dia de libertação. Todos os anos, comendo cordeiro e pães sem fermento. Lá em Números capítulo 9, versículo 2 ao 3. Foi na altura da Páscoa judaica que foi crucificado. Que Jesus foi crucificado. Para o cristão, Jesus é o nosso cordeiro. Entende? Que morreu em nosso lugar para que possamos ter a vida eterna com Deus. Após nós sairmos dessa terra, nós vamos para vida com Deus. Porque essa matéria vai ficar debaixo da terra, do pó. Nós veio do pó, nós vamos retornar. Mas a nosso espírito, a nossa alma precisa voltar para Deus. Então, para que a nossa alma seja uma alma eterna com Deus, nós precisamos então ter um entendimento. A salvação, ela é individual. Ninguém pode salvar ninguém. O máximo que nós podemos interceder para que Deus toque o coração
ser humano, para que ele se arrependa dos pecados dele e volte ao arrependimento e faça uma aliança com o Senhor e faça e peça perdão a Deus, aonde o nosso Senhor Jesus vai consagrá-lo, vai perdoá-lo e para que ele receba de Deus a vida eterna. Caso contrário, ele não vai chegar para a vida eterna, porque ele vai perecer. E nós precisamos ter esse entendimento. Alguns símbolos da Bíblia, da Páscoa, são a ceia, o pão e o vinho, que Jesus instituiu na quinta-feira santa. Amém? Antes de ser crucificado, e a cruz que representa a sua morte, o peixe também estava associado ao tempo da quaresma, que precede a Páscoa, e era um símbolo usado entre os crentes da igreja primitiva para se identificarem. A Páscoa acontece na primavera, a altura em que muitos religiosos pagãos tinham festas para celebrar o fim do inverno. A vida e a fertilidade, o ovo e o coelho, que destas tradições pagãs, o ovo simboliza a nova vida e o coelho a fertilidade. Deixa eu te falar para você. Você já teve uma experiência de como realmente nasce um coelho? O coelho, ele não vem de um ovo. Eu te falo porque na casa da minha mãe tem 5 coelhos. Eu nunca vi um ovo lá botar. Eles têm a fertilidade, o cruzamento um com si, e sai natural, como sai um parto de uma mulher, como sai o parto de uma cadela, como sai um parto de qualquer animal. A única coisa que eu sei que nasce, ovos que vem pintinhos, é galinha, é cordoninhas. Mas a gente precisa, sabe, pássaros, coisas de pena, e não coelho. E muitas das vezes parece que o ser humano ele faz uma tradição, um ritual que ele não percebe. Por isso que Deus diz bem claro, ele abominou adorações a deuses estranhos. Nós temos que tomar cuidado, sabe? Se nós não estamos ensinando nossos filhos a cultuar o coelho, para que ele seja o Deus. Vai celebrar a Páscoa? Eu vou cultuar em coelhos, em ovos de Páscoa. Eu preciso abrir o meu entendimento. Se eu comer chocolate não é pecado, comer ovo de Páscoa, quer comer? Tá, ovo de Páscoa nós sabemos que é chocolate. Amém? Então, eles fazem um formato de um ovo lá e pronto, porque o fabricante precisa vender. E amém, quem não gosta de chocolate. Mas antes, faça uma reflexão com o teu filho, com a tua casa. Ensine, instrui ele uma verdade, para que ele não cresça pensando que ele tem que fazer cultuações todo o tempo de Páscoa. Ah, eu tenho que comprar porque eu preciso comprar o ovo da Páscoa, porque é um tempo de eu fazer. Você não está fazendo adoração ao Senhor, não. Você não está celebrando a morte de Cristo e a vida que Deus deu a nós, não. Você está cultuando algo que verdadeiramente não condiz com a palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos fazer essa relembrança da Páscoa, a vida e a morte de Cristo, para que nós tenhamos no nosso entendimento o que eu estou ensinando para meus filhos. Eu comprar chocolate, eu posso comprar qualquer dia. Por que eu preciso ser o dia da Páscoa? Por que eu preciso ser o dia que eu vou celebrar o amor de Cristo? Por que vai ser o dia que eu vou celebrar a morte do meu Senhor e a vida que Ele me deu? Por que eu tenho que fazer essa cultuação de fazer relembranças? Não, eu devo fazer os meus filhos, a minha família, relembrar vida. Deus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Então, observa bem o que diz bem claro. Os pagãos que não criam em nada, eles faziam cultuações com ovos, mas o coelho não nasce ovo dentro dele. Por isso que diz que o coelho é fertilidade. O ovo, quem nasce, ovo só vem de galinha, de pássaros. Não vem de bichos. E nós precisamos compreender que os animais que andam sobre essa terra, eles não trazem ovos nele. E nós precisamos compreender, nítido. Ensinar de verdade. Ensinar os nossos filhos.
Porque senão nós estamos ensinando muita coisa errada, meus amados. Nós estamos passando informações erradas. E é tão triste quando acontece isso. É tão triste. Devemos fazer-nos lembrar a ressurreição de Jesus, que nos deu uma nova vida e uma nova esperança. Quando tudo ia se declarar acabado. Então, Deus traz isso para que nós de verdade faz essa relembrança dessa nova vida. E Deus vem ensinar isso a mim e a você, para que eu e você busque esse entendimento. E eu quero sim trazer essa palavra para o nosso coração, para que ele esteja sensível a ouvir a voz do Senhor. Porque Deus, meus amados, meus queridos, ele é bom todo o tempo, e todo o tempo o nosso Senhor Jesus é bom. Ele traz uma significância tão grande para a nossa vida, um ensinamento tão maravilhoso sobre a palavra dele, para que eu e você compreendemos. E eu quero falar um pouquinho com vocês agora sobre a vida e a morte de Cristo. Eu trouxe primeiro a reflexão do significado cristão, né? Entender de fato o que é a passagem da Páscoa, para que a gente ensine o certo. Mas eu quero entrar agora nessa história maravilhosa de Jesus, para que verdadeiramente assim Deus deixa, sabe, bem claro, bem nítido ao nosso coração. Que Deus possa assim nos capacitar a cada dia, a cada manhã. Amém? Tomar uma aguinha aqui para poder nos ajudar, né? Deus é bom todo tempo. O nosso Senhor Jesus é bom. Deus faz a cada dia, a cada manhã, essa relembrança para que nós, de fato, né, deixe o Espírito Santo de Deus mover no meu e no seu coração. Que nós possamos conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor, para que nós, de fato, né, busque de Deus o entendimento. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deus é bom todo tempo. O Senhor é o nosso coração. Pode deixar a porta aberta, amor. Amém, glória a Deus. Deus é bom todo tempo nosso Senhor Jesus é bom. Jesus de Nazaré, meus amados. Jesus Cristo foi um profeta que liderou religiosamente a figura central do cristianismo, considerando mensageiro e filho de Deus. Recebeu o título de Cristo, em grego ungido, por aqueles o que reconheciam como enviado por Deus. Por isso, seus seguidores são conhecidos como cristãos. Para eles, Jesus é o Filho único de Deus e Criador do universo. A vida de Jesus foi retratada por Mateus, no livro de Mateus, Marcos e Lucas e João. Estes livros fazem parte do Novo Testamento, na Bíblia. Amém? Jesus foi filho carnal de Maria e criado por seu marido carpinteiro José. Ambos judeus. Nasceu provavelmente em 6 anos antes de Cristo, num estábulo em Belém, na província romana da Judéia. Sua chegada foi anunciada a Maria, que era virgem, pelo anjo Gabriel. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, sendo que Maria foi escolhida por Deus para ser concebida, ser mãe de Jesus. Após seu nascimento, foi visitado por 3 reis, os magos que seguiram a estrela de Belém, para entregar-lhes presente como incenso, ouro e mirra.
Os nomes dessas pessoas, Baltazar, Gaspar e Melchior, não aparecem na Bíblia e chegaram até os dias de hoje pela tradição oral. Depois de Belém, eles foram com seus pais. Eles foram com seus pais para o Egito. Pois, quando Herodes ficou sabendo do nascimento do rei dos judeus, mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade. Quando o período passou, a família pôde voltar para Nazaré. Amém? Na Galileia. Ali Jesus viveu grande parte de sua infância e juventude. Já adulto foi batizado por seu primo João Batista no Rio de Jordão, que se situa atualmente entre Israel e o Jordânia. Depois disso, levou uma vida de peregrinação, a fim de ensinar a sua doutrina. Presta atenção. Ele deixa Maria, sua mãe, seu pai, por adoção José, seus irmãos, que foi vindo da vida, da construção do relacionamento de Maria e José. E ele sai para peregrinar, para fazer a missão dele se cumprir, para fazer o propósito que Deus deu para Jesus sobre essa terra, quando ele enviou ele como filho. Então, o príncipe herdeiro de Deus, o Deus Filho, ele tinha que começar agora o teu ministério, porque tinha tempo para se findar. E era praticamente o tempo para organizar. Quando Deus fala na Bíblia para Eliseu, ele manda o profeta dizer para Eliseu, o anjo avisar para Eliseu, que Eliseu, né? Ele avisa Eliseu que ele iria morrer. E ele fala, Eliseu, conserta a tua casa, porque hoje mesmo o Senhor vai te recolher. Observa aqui. Olha, presta bem nessa passagem. Que Eliseu vira para a parede, então ele chora ao Senhor. Nada mais, nada menos não aconteceu, não deixou de acontecer na vida do Senhor Jesus. Então agora começa o tempo de peregrinação. O tempo que Jesus tinha era determinado por Deus. Era tempo determinado. Jesus tinha um tempo para ficar nessa terra. Muitas das vezes nós, choramos quando os nossos entes queridos vão embora. Claro, a gente perde, é doloroso. É uma perda brusca. Mas eu quero te trazer esse entendimento hoje, porque se Deus está falando é para que nós abrimos o nosso entendimento. Muitas das vezes nós queremos crucificar Jesus. Jesus já foi tão crucificado e nós queremos ainda crucificar Jesus pelas nossas dores, pelas nossas perdas. Presta atenção. Jesus, quando ele veio sobre essa terra, ele tinha um tempo determinado para cumprir o ministério dele sobre aquela terra, sobre a nossa terra. Ele tinha que voltar para os braços, para o átrio do Pai. Ele tinha que estar à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, porque ele é um só, observa. Ele é o Pai que vem em formato de filho, como ser humano, para morrer por mim e por você. Ele precisava ressuscitar, ele precisava mostrar, ele precisava fazer acontecer, ele precisava levar sobre ele, os lombos dele, toda a nossa dor, toda a nossa chaga, toda a nossa corrupção, toda a nossa maldade, a nossa incredulidade. Ele precisava morrer sacrificado. Você entende isso? Então ele também tinha um tempo nessa terra. Como ele, o Deus Todo-Poderoso, podia continuar aqui, andando sobre essa terra. Se ele tinha um propósito, ele tinha que estar lá no céu, no Reino Celestial, cuidando de tudo, cuidando de mim e de você. Que necessitamos dele diário, por minuto, por segundo. E aí nós ficamos com raiva de Jesus quando ele leva um parente nosso, um pai, um filho, um irmão. Nós ficamos com ódio de Jesus. E muitas das vezes nós queremos tirar ele, mais longe de nós. Presta atenção que Deus não sai de perto de mim e de você. É nós que afastamos dele. Nós que afastamos do Pai. Ele não afasta de mim e de você. Ele não afasta de mim e de você. Nós saímos
fora dele. Ele nunca saiu da nossa presença, ele permanece vivo e eficaz, cuidando, mesmo nós rejeitando ele. Mesmo nós dizendo, não quero papo com o Senhor, não quero aliança com o Senhor, não quero intimidade com o Senhor. Ele nos livra do mal, ele nos protege, ele nos perdoa. Ele nos perdoa, como ele disse para Pedro, 70 vezes 7. Ele nos perdoa pelas nossas transgressões, pela falta de caráter, pela nossa falta de entendimento. Entende? E aí, então observa bem aqui. Ele tinha um tempo. Então agora olha só. Jesus sai da proteção de Maria, sai da casa docilar dele e vai viver uma vida de peregrinação. Ele tinha um lugar para dormir? Ele tinha onde inclinar a cabeça dele? Assim como eu e você temos travesseiros maravilhosos para inclinar a nossa cabeça? Ele tinha lugares para se aquecer do sol? Não. E ele foi seguir uma vida, uma missão. Porque ele tinha uma missão para cumprir nessa terra. Assim como eu e você temos missões. Nós não viemos aqui para querer, sabe, se vangloriar, se achar que nós somos tal, de querer soberjar, estragar nossa saúde e depois querer crucificar Jesus. Não. Deus trouxe cada um de nós com um propósito. Nós que fazemos a escolha. Se nós vamos cumprir o propósito do Senhor ou as nossas corrupçências. Se nós vamos viver da nossa vaidade ou do propósito que Deus nos enviou a fazer. Isso é um direito, é um livre-arbítrio. Ele falou, não, você não é obrigado a cumprir. Mas o teu propósito é esse aqui. Se você vai cumprir, aí cabe a você próprio se examinar. Eu não vou te forçar a cumprir o determinado propósito que eu te dei sobre essa terra. Escolha você qual o caminho que você quer seguir. Você quer o bem ou o mal. Eva e Adão pagou o preço por comer aquele fruto. A escolha da curiosidade fez com que eles perdessem o local deles de estar no paraíso. Qual é a tua escolha? Qual é a tua curiosidade hoje? Você tem um livre-arbítrio para escolher. Então, meus queridos e minhas queridas amadas Senhor, ele então foi seguir o propósito. E nesse período, ele se realizou diversos milagres. Tá? Eu vou encurtar, que a Bíblia, você sabe que é muito. E diversos milagres. E foi o gafanhoto, os seguidores. Um dos milagres que merece atenção foi a multiplicação de pães e peixe, né? Quando a partir de alguns poucos alimentos, ele consegue acabar com a fome daqueles que acompanhavam. Dentre outros números discípulos, alguns tinham mais proximidade e foram chamados de apóstolos. Amém? Ele chamou para si os seus discípulos, oh glória. E deles escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolos. Você vai ver isso lá em Lucas, capítulo 6, do versículo 13 ali em diante. Os 12 apóstolos também pregavam o evangelho. Presta atenção que ele chamou muitos, né? Mas observa que ele foi bem seletivo. Porque ele escolheu 12 para andar com ele. Ele poderia ter andado com toda aquela multidão. Mas ele escolheu 12 para ser apóstolos, para ser seguidores dele, para poder pregar o evangelho dele, para ensinar. É assim que ele faz comigo e com você. Muitos, todos têm um chamado, mas poucos são os escolhidos por Deus. Isso nós precisamos ter essa dimensão. Por isso que diz, por que você não anda com fulano? Mas você não caminha na mesma fé, na mesma localidade? Deixa eu te falar, se o próprio Deus foi seletivo a quem ele devia andar, eu e você temos que ser seletivo nas escolhas com quem eu vou me sentar, com quem eu vou andar. Não é fazer recepções de pessoas, mas você precisa ser seletivo. Porque quando o negócio diz não se corromper o coração, viver segundo é a obra do Senhor, então você precisa ser seletivo. Você precisa selecionar bem quem deve realmente frequentar a tua casa, quem é a pessoa que você confia para orar com você, quem é verdadeiramente você confia a dedicar, a falar das suas angústias, das tuas queixas, porque muitas das vezes nós estamos nos abrindo com qualquer pessoa. E muitas vezes as pessoas não têm maturidade de sobra.
não tem discernimento de sobra e acaba aqui corrompendo o meu e o teu coração. E aí a gente acaba aqui se desviando, saindo fora do foco do Senhor. Por isso que muitos abandonam o caminho do Senhor, porque foi levado como Léo aos ventos. Porque falou, sentou, andou com pessoas que não deviam andar. E nós precisamos ser maduros o suficiente para compreender o propósito de Deus. Amém? Então, meus queridos, lá então em Lucas 6,13 ele fala, né? Os 12 apóstolos também pregavam o evangelho e seriam fundamentais para a propagação da mensagem de Cristo. Após o quê? A morte de Jesus. São eles Pedro, João, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, André, Marcos, Bartolomeu, Simão, Celote, Filipe, Judas, Tadeu e Iscariote, que foi expulso. Amém? Esses últimos foi quem entregou Jesus. Esse último foi o que entregou Jesus aos romanos, Judas Iscariote, sendo considerado um traidor para os cristãos. Segundo o evangelho de Mateus, o Judas Iscariotes foi que disse para as autoridades romanas o local em que ele estava em troca de 30 moedas de prata. Após haver sido traído por Judas Iscariote, Jesus foi preso no Monte das Oliveiras e torturado por soldados em Jerusalém. Mas eu quero dar uma pausa aí, antes de seguir para a cruz. Observe que quando o Senhor ele estava indo para o Monte da Oliveira, ele levou consigo dois dos braços dele, Pedro, João. Se eu não me engano foi 2 ou 3, e Tiago, depois eu tenho que reconferir. Ele leva para o Monte das Oliveiras e deixa os outros discípulos lá, apóstolos lá, e sobe com os 3, ou com os 2 que seja, para orar. Naquele exato momento, o Senhor, ele sentiu medo. Ele se entristeceu o coração. Então, ele angustiado, ele diz assim para os apóstolos que foram com ele: olha, fique aqui de plantão e ore, jejue, vigia, quando eu vou falar com o Pai. E ele distanciou e subiu e foi. Não fazia 10 minutos que ele estava falando com o Pai, ele volta e pega os discípulos dormindo. Ele fala: mas vocês não foram capazes de ficar 1 hora orando, jejuando, vigiando por mim? Se põe de pé, porque o meu espírito está pronto para ser entregue, mas a carne ainda é fraca. Entenda bem, imagina eu e você sendo levado para morrer, para ser crucificado, para ser condenado, para ser pulado, para pagar o preço por pessoas que nem sequer tinham merecimento. Eu e você. E Jesus fez isso por mim e por você. Ele foi chicoteado, apedrejado, cuspido. Ele apanhou. Ele teve as suas mãos machucadas por coisas fincadas sobre a mão dele, lanças, coroas de espinho sobre a cabeça dele. E ele vira para Pedro e diz: mas vocês não são dignos de ficar 1 hora de pé, pagando um preço de oração por mim? Vocês não são capazes de vigiar e orar? O nosso canal Missão Orar Sem Cessar é justamente por isso. É orar para quando o espírito do próximo esteja abatido. Para quando eu e você estejamos enfraquecidos. É para que a gente lembre a memória de Cristo e busque em oração, em jejum, em renúncia, por amor do Pai. Entende isso? Esse canal é um canal que ele ora diário justamente por isso. Para relembrar você a importância da intimidade com o Senhor, do fortalecimento. E Deus então diz para Pedro, e volta a orar. Ele volta e sobe.
Aí ele vai de novo a segunda vez e pega eles dormindo. Ele balança a cabeça e sobe de novo. Quando ele volta a terceira vez, ele termina a oração com o Senhor e ele desce. Ele fala, pronto, vamos, porque agora é chegada a hora. Observa que Pedro, no intuito de proteger Jesus, vai lá e decepa a orelha de uns dos soldados que vem a pregar e a prender Jesus. E Jesus fala, não. Observa bem, se não foi capaz de orar, porque é capaz de decepar a orelha dos soldados que vieram prender, ele sabia que Jesus estava sendo entregue. Ele sabia que Jesus iria ser crucificado, porque Deus falou para eles todos sobre isso. Jesus disse tudo que ia acontecer com eles sobre aquela terra. Estavam comigo e não me reconheceram como seu Senhor. Andaram, comeram, dormiram comigo e não me reconheceu. Quantas vezes nós Jesus, com o nosso Deus Todo-Poderoso, então ele é entregue e logo ele começa o tempo da crucificação. E é preciso que nós começamos a voltar a nossa memória a esse tempo. Jesus, ele foi morto, crucificado e morto, pouco depois, com 33 anos de idade. Imagina, agora você, se foi idoso, idosa, teu filho com 33 anos, ser morto por alguém que cometeu assassinato, estrupou, matou, enganou, traiu, machucou, ofendeu. E Jesus, seu filho, você não entregue à morte. Como você pai, você mãe, encararia essa situação? Eu nem. Ou, melhor, o teu filho foi estrupado, por isso que você vai ter que morrer por ele. Entende? E ele estrupou e matou seu filho violentamente. Você precisa deliberar o perdão a ele e agora morrer por ele. Foi isso que Jesus fez. E você nunca seremos capazes de fazer isso. É mais fácil nós ir lá e estrangular a pessoa que matou. Ir lá e fazer o crime com as nossas próprias mãos do que perdoar. Muitas pessoas fariam isso. Poucos conseguem deixar a justiça pela mão das autoridades. Por quê? Porque a dor faz com que nós queremos tirar a vida do outro para que ele entenda a mesma dor que nós estamos sofrendo. E que os nossos filho ou filha sofreu quando ele cometeu aquele ato, ou nossos pais, o irmão, quando foi assassinado, quando foi morto. Entende? Imagina Jesus, então, fazendo tudo isso por mim e por você. E a mãe que tirou ele do ventre, a mãe que foi, sabe, consagrada, assistindo toda aquela cena, sabe? Eu acho que eu tinha morrido antes dele. Tinha caído dura. Meu Deus, não consigo nem pensar numa loucura dessa. Dentro do meu interior, vendo minha filha ali exposta, sabe, para morrer por outro. Não é por egoísmo, é por, sabe, amor. E então, e você percebe que ele morre por amor de mim e de você. E nós somos tão injustos. Nós somos tão injustos. E Maria teve que ficar assim, ó, chorando e assistindo aquela cena. Orando, clamando para que eles entreguem pelo menos o corpo do filho dela. Para limpar e fazer um enterro digno a ele. E eles zombam. Faz toda blasfêmia contra o Pai. Entende a importância de te relembrar a Páscoa? A importância de te lembrar que não é o vinho de Páscoa. Que nós precisamos voltar à memória de Cristo. Nós precisamos voltar à essência do primeiro amor. Nós precisamos voltar ao relembrete de Cristo Jesus. Amém. Então, meus queridos, a Páscoa é uma passagem hebreu representada numa data muito importante, sim. Mas para te relembrar a morte de Jesus e a vida nossa eterna.
Deus, ele faz essa relembrança, ele traz essa memória a mim e você. Lá em João capítulo 15, versículo 12 ao 13, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu te amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Com certeza, eu e você não conseguiria fazer isso. Nem por amor de amigo, de ninguém. A gente não daria o nosso filho. Jamais. Nem pelos nossos próprios pais nós daríamos os nossos filhos. Por amor. Porque é algo, sabe? Sem palavra. É muito difícil. E Deus fez isso. E Deus fez isso por amor. Porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão delas exterminados. Está lá em Provérbios capítulo 2, versículo 21 e 22. Lá em João 11, 25. Lá em João 11, 25, capítulo... Só um pouquinho. Lá em capítulo 11... Capítulo 11, versículo 25 e 26. Calma aí. Diz assim o Senhor nosso Deus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todos aqueles que vivem, creem em mim, nunca morrerá. Mateus 22 ao 30. Capítulo 22, versículo 37. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Não se esqueça disso. Que Deus, ele é amor. O nosso Deus, ele é soberano. E ele faz, assim, comigo, com você, infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Que eu e você traga essa lembrança, a memória da ressurreição de Cristo. A importância que ele tem nesse dia de hoje. O dia de ontem e de hoje são dias que nós devemos, assim, sabe? Tá voltado para a oração. Para um tempo determinado, sabe? Com o Senhor. Para que nós, de fato, compreendemos e viemos e deixamos vir a nossa memória, sabe? O arrependimento. Muitas das vezes nós crucificamos tantas coisas. Nós deixamos tantas coisas passar batido. Nós pensamos em tanta coisa para agradar os nossos filhos, as pessoas ao nosso redor. Mas nós esquecemos a quem nós devemos primeiro reverencia. O primeiro agrado. E eu quero te dizer assim, meus queridos amados e queridas amadas do Senhor. Nós devemos agradar a Deus. Nós devemos estar preocupados de agradar o nosso Senhor. Porque quando eu e você agradar os nossos filhos, o nosso Senhor, nós estamos colocando o nosso filho como Deus e não o nosso Senhor. Nós precisamos relembrar quem é, a quem nós devemos verdadeiramente a reverencia. A quem é aquele que nós devemos de fato, sabe, obediência. E nós devemos reverenciar a Deus. Nós devemos amar, adorar o nosso Senhor Jesus. Nós devemos colocar na mão do Senhor todo o plano e propósito. Nós devemos compreender de fato que os planos de Deus são bem maiores do que o meu e seu. Por isso a importância de adorar e buscar esse Deus que é vivo e eficaz. Deus é bom todo o tempo. Deus é bom todo o tempo, meus queridos e minhas queridas amadas do Senhor. Deus faz a mim e a você sempre essa relembrança. Que esse dia de hoje, sabe, que essa palavra maravilhosa do Senhor possa, assim, trazer no coração um entendimento da importância da Páscoa, da importância dessa relembrança,
para que quando eu e você estivermos, né, totalmente ali com a nossa família, com os nossos familiares, nós fazemos os nossos filhos e eles entender qual é o propósito que Deus tem sobre nós. Qual é o propósito que Deus trouxe para nós. Quando eu e você fazemos essa relembrança, nós lembramos de Cristo Jesus. Então, nós entendemos que Deus ele é soberano para fazer infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Amém? Porque Deus é bom. Porque a longanimidade do nosso Pai, ele vai durar assim, eu quero dizer para você, sempre, de geração a geração. Deus não é Deus de brinquedo, Deus não é Deus, sabe, para que a gente pensa que ele faz barganha. Deus não é um Deus que nós escolhemos ele para ser nosso amiguinho. Ele é o nosso Pai Celestial, ele é aquele que cuida, aquele que corrige, aquele que adverte o que ama, aquele que faz e traz a cada dia, a cada manhã uma relembrança do propósito que ele tem para nós. Então que o nosso coração esteja assim, verdadeiramente depositado no Senhor. Para que eu e você façamos de fato, sabe, assim, essa relembrança do propósito que Deus tem para nós. Nós precisamos deixar os nossos ouvidos estar sempre sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos buscar de Deus de qual os planos que eles têm para nós. Amém? Então, assim, olha, que nós possamos compreender o propósito, né? Qual é a vontade que Deus tem sobre mim e você, para que nós passamos para os nossos filhos, sabe? O verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido pascual, né? Porque quando eu e você traz essa memória ao Senhor e que nós relembramos o nosso filho, a ressurreição de Cristo, a importância que isso fez, então nós trazemos ele a fazer uma reflexão. Amém, amor? Uma reflexão de tudo que ele preparou para nós. Amor, Deus ele é bom, meus queridos. Deus ele é bom todo o tempo. E ele faz eu e você viver esse entendimento de qual é o propósito que ele tem para nós. Deus, ele cada dia, cada manhã, ele vai trazer a mim e você sempre essa lembrança. E lá no capítulo 24 de Lucas, no versículo 1, ele diz assim que no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram eles ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado e alguns outros com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do nosso Senhor. E entrando, não acharam o corpo do nosso Senhor, meus queridos. E aconteceu que, estando elas muito perplexas, e a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? E não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram a todas estas coisas aos 11 e todas as demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e baixando-se viu os lençóis postos sós. E retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido.
E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distavam de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E lhe disse: que palavras são essas? Que caminhando, e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E lhes perguntou, quais? E ele lhe perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito de Jesus Nazareno, que foi o homem profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram e condenaram de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje, terceiro dia desde que essas coisas aconteceu, e em verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que vivem, que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam, assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhe disse, o Enécios, e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinham que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicar-lhe o que lhe achavam em todas as escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez com que iam para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Que estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoou, partiu-lhe e deu. Abriram-se-lhes entre os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram para os outros, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 os que estavam com ele, os quais dizia, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhe aconteceram no caminho, e com eles foram conhecidos a partir do pão. E falando eles destas coisas, a mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, a paz seja convosco. E eles, espantando atemorizados, pensavam que viam alguns espíritos, e ele lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E dizem isso, mostrou-lhes a mão e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe, tendes aqui algumas coisas que comer.
Então ele representaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinham que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que o Senhor aparecesse no dia e ressuscitasse entre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunho, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, além de que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus queridos. Deus é bom, tá vendo? Deus é bom e ele fez se cumprir esta passagem da Páscoa. Ele fez se cumprir a palavra do Deus Pai Todo-Poderoso. O nosso Deus vivo está dentro de mim, de você. Toda vez que eu e você formos celebrar a Páscoa, que nós celebramos ela com júbilo, com entendimento, com conhecimento, o qual é o propósito de Deus para mim e para você. E qual é o ensinamento que Deus queira que eu e você transmita para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos familiares. Deus, ele fez jamais acrescentar as maravilhas dele sobre essa terra. Mas o homem, pela sua condição humana e falha, fez distorcer os mandamentos do Senhor. E com esse distorcimento, os corações se encontraram pecaminosos. Hoje nós passamos por uma grande pragana, um vírus que ninguém sabe a cura certa. Muitos profetizaram que dia 30 ia acontecer e que iriam morrer dia 30 de março. E olha só que hoje é 2 de abril. As pessoas, por maldade, por hipocrisia, por falta de discernimento, anticristos, pessoas maldosas, profetizam o que não convém de Deus. Deus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém pode voltar para Deus se não for por meio daquele que nos enviou. Nós precisamos ter esse nítido entendimento. Nós precisamos aprender a arrepender dos nossos maus caminhos, consertar as nossas vidas. Quando nós ainda estamos sobre essa terra, vai acontecer dias que nós não vamos mais conseguir ver a face do Senhor. E se nós não reconciliarmos com Deus agora, que ainda há tempo, vai chegar um dia que Deus vai apartar de nós a face dele e vai dizer: aparta-se de mim, porque eu vos não conheço mais. Nós precisamos de aprender a voltar à memória do Senhor. Nós precisamos de voltar ao ministério de Cristo. Nós precisamos de compreender que Deus, ele é soberano para fazer infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Mas basta que eu e você verdadeiramente deposita isso na mão do Senhor. Deixa os seus ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Deixa Deus trazer a mim e a você uma verdade de relembrança da memória dele. Deixa que o Pai Celestial trabalhe no meu e no teu coração todo o tempo o arrependimento, para que nós de fato cumprimos o propósito do Senhor. Curva a tua cabeça, pois eu quero agora orar com você. Que nessa finalização de oração nessa noite, que já se estendeu, que o nosso Pai Celestial, ele esteja verdadeiramente em mim e a tua estranha. Onde ele possa falar verdadeiramente ao meu e ao teu coração. Trazer a mim e a você a importância
e a significância da adoração ao Senhor. Que nessa noite maravilhosa, essas palavras podem ter caído em terra fértil do meu e do teu coração. Aonde sejais multiplicado a 100 por 1. Aonde que seja repreendido toda cegueira, toda falta de entendimento, toda incredulidade, todo descaso. Que nessa noite o teu familiar receba cura em nome do Senhor dos Exércitos. Que o teu familiar receba a misericórdia de Deus. Que a tua casa seja casa de oração. Que a tua casa seja o templo sagrado do Senhor. Que você possa conhecer verdadeiramente o amor de Deus. Que o nosso coração esteja pronto e determinado a receber o maná do Pai. Que Deus possa resplandecer o rosto dele sobre mim e você e trazer-nos o ensinamento e a paz. Que Deus possa fazer de mim e de você a cada dia, a cada manhã, um renovo. Que eu e você aprenda a viver o ministério de Deus. Compreender de fato que os planos do Pai é planos perfeitos, de bênção e não de maldição. Pai amado, Pai de graça. Curva a tua cabeça, queridos. Eu quero orar com vocês. Pai de graça, obrigada, meu Deus, por essa palavra que é viva e eficaz. Que essa palavra possa ter caído em terra fértil do meu coração, o coração de cada filho teu que esteve nessa live, que visitou essa live, os que vão ainda assistir esse vídeo. Senhor, nós clamamos, meu Pai, para que o Senhor venha fortalecer o nosso entendimento. Ensina-nos, Pai, a cada dia, a cada manhã, a viver o ministério do Senhor. Senhor, guarde a nossa família, proteja-os, livra eles de todo mal. Senhor, eu apresento sobre as suas mãos agora, Pai, os nossos familiares, Pai. Vai de conta, meu Pai, as pessoas que se encontram com Covid, Pai. Pai, cura, meu Pai, a vida do Davi, da Esther, dos familiares do Davi, da Esther, Pai. Dos avós, da mãe, que seja, dos tios que estiver de Covid, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia deles, meu Deus. Que o Senhor fortaleça, Pai. Que o Senhor não permita que o Esther tenha febre, que o Senhor não permita que nada de mal aconteça com o avô, com a avó dele, Pai. Que o Senhor possa proteger os familiares dele. Espírito Santo de Deus, eu coloco o Pedro Lino sobre as suas mãos, para que o Senhor venha trazer a cura do Covid sobre a vida dele. Também apresento sobre as tuas mãos a vida da dona Larci, que é mãe da nora da pastora Anita. Que se eu traduzir o nome dela, só me perdoa errado, mas que o Senhor venha trazer a ela a cura, que o Senhor tira ela, meu Pai, da intubação, que o Senhor tira ela do leito daquele hospital com vida, com saúde. Também clamo pela vida do pastor Rodrigo, sua esposa e sua filha que está também com Covid, Pai. Que o Senhor possa curá-los, Pai. Que o Senhor possa tirar eles da intubação com vida, Deus. Pai, nós clamamos por vida e não por morte. Nós clamamos, meu Pai, pela tua misericórdia. Que o Senhor cura, meu Pai, a Maísa, que já se encontra há mais de um mês, Deus, no hospital, meu Deus, que foi entubada novamente pelo Covid. Pai, tenha misericórdia da vida dos teus filhos, Pai. Cura-nos, Pai, dessa pragana, Senhor. Abençoe, meu Pai, as famílias, Deus. Traga paz, traga luz, traga refrigério, Pai. Traga um escape, meu Pai, para os nossos corações. Espírito Santo de Deus, visita a vida da Abadia, Deus, que se encontra, meu Pai, com ansiedade, Pai, com depressão. Nós repreendemos a depressão sobre a vida dela. Eu repreendo a depressão sobre a vida da minha mãe, Maria Helena. Eu repreendo a depressão sobre a vida da minha cunhada, Ana. O Espírito Santo do Senhor sejais com a nossa família, com a nossa casa. Senhor, nós clamamos por cura, meu Pai. Nós clamamos por cura. Nós clamamos pelo amor do Senhor, Deus. Perdoa, meu Pai, nós quantas vezes nós não conseguimos, meu Pai, fazer segundo é a tua vontade. Perdoa, meu Deus, as nossas iniquidades. Perdoa a família, meu Pai, as famílias enlutadas, meu Pai, que estão, meu Deus, com raiva, porque perderam teus entes queridos, Senhor. Conforta os coração, ampara, Pai, ensina-nos, meu Pai, a cada dia, a cada manhã, Pai, a recomeçar, Deus.
Oh, Senhor, abençoe, meu Pai, os lares, abençoe os hospitais, abençoe, meu Pai, a medicina, Pai. Ajuda, meu Pai, seja os médicos dos médicos, Pai. Capacita, meu Pai, os médicos, meu Pai, desse Brasil. Todos os estados, todos os municípios, Pai. Capacita, meu Pai, os médicos, as autoridades, Senhor. Ajude, meu Pai, as pessoas a ser mais humanas, Pai, mais humilde. Oh, Senhor, tira todo o ódio do teu povo, toda dor, toda cólera, todo rancor, toda insatisfação. Pai, ajuda-nos, meu Pai, a sobressair os dias difíceis. Vai tocando, Senhor, sobre as nossas mãos, meu Pai. Aonde nossas mãos tocar, que seja, meu Pai, por bênção, não maldição. Nós repreendemos a inveja, a lasciva, o ódio, o rancor, o descaso, o desamor. Nós oramos pelos casais, para que o Senhor venha abençoar os casais, abençoe as famílias, Deus, porque nós sabemos que o teu propósito é família, Deus. Toca nos teus jovens, meu Pai, liberta-os, meu Pai, de toda pragana, meu Pai, de todos os caminhos errados da vida, Pai. Livra eles, meu Pai, da intolerância, meu Pai, da desobediência. Ensina-os a andar segundo é o teu propósito, Pai. Faça-nos a cada dia, a cada manhã, se preciso for, Pai. Cura os enfermos, meu Pai, os que estão de diabetes, os que estão de pressão alta. Cura os enfermos, meu Pai, de chagras, de problemas, meu Pai, de coração. Oh, Pai, cura os pulmões. Fortalece, Pai. Tira toda a água dos pulmões do que se encontra com os pulmões cheios d'água. Ajuda os corações a pulsar, a bater, meu Pai, dos que não estão conseguindo, Pai. Ajuda os rins não paralisar, meu Pai, dos seus doentes. Espírito Santo de Deus, com a tua pisadura nós clamamos por cura. Que o Senhor pise com as tuas pisaduras que declara-nos sobre nós sarados, curados, teus filhos, Pai. Pai, nós oramos por paz. Nós oramos, meu Pai, por paz. Nós oramos, meu Pai, por alegria, por dias melhores. Ajude, meu Pai, a tua população, teus filhos, teu povo, Pai, a crer nas misericórdias, na graça do Senhor, que se renova cada dia, cada manhã. Senhor, abençoe o nosso ministério, abençoe os que estiveram nessa live, abençoe esse vídeo. Pai, que o Senhor possa derramar bênção sem medida sobre a casa de cada um deles. Pai, nos abençoe, nos proteja, abençoa a pastora Lenita, fortalece aquela mulher de fé do Senhor, fortalece a pastora Edivana, a pastora Joyce, Pai, a pastora Taizinha, fortalece todas as pastoras, Pai, vai dando a elas direcionamentos, pastores de todas as igrejas. Nós clamamos, meu Pai, por tua bênção, por tua cura. Abençoe, meu Pai, a tua população, a tua humanidade, Pai. Cura, meu Pai, a nossa terra, cura o nosso Brasil, cura o país, meu Deus, os países distantes, vizinhos, Pai. Cura a nossa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu louvo, te agradeço por mais um dia de hoje. Obrigada, meu Deus, porque até aqui o Senhor sustentou a minha casa, e nós queremos que sustentará cada vez mais. Vai abençoando a vida da minha filha, Pai, vai protegendo, amparando, Pai, vai tirando toda a enfermidade. Abençoe meu esposo, abençoe meu filho genro, Pai, Gustavo Marcelino, abençoe a minha, abençoa, meu Pai, todos os nossos familiares, meus sobrinhos, sobrinhas. Vai abençoando, meu Pai, o Davi, Alessandro, o Lucas, meu Pai, nome de Jesus, a Milena. Ó Espírito Santo de Deus, guarda-nos, cura-nos e liberta-nos, em nome de Jesus. E conforte as famílias enlutadas, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos e minhas queridas amadas do Senhor, que Deus vos abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre mim e você e traga-nos a paz. Que Deus nos abençoe a nossa semana, que Deus abençoe esse final de semana maravilhoso, né? Esse feriadão que se está se finalizando aí, mas que abençoe o nosso sábado de amanhã, abençoe o nosso domingo. Pode acontecer porventura a gravação só voltar na segunda-feira, porque eu estou indo cuidar de minha mamãe, em nome de Jesus, e que Deus abençoe vocês. E que Deus permitir e tiver acesso à internet, eu mando uma palavra culta abençoada para vocês amanhã, segundo a vontade do nosso Criador. Amém? Se não, até segunda pela manhã, ó. Beijo, amo vocês, a paz e a graça. Não se esqueça de seguir na Missão Orar e Se Cessar pelo YouTube com a Adriana Paula, aí no Facebook Adriana Power, que vocês possam lembrar que domingo nós temos culto da família às 18 horas na Igreja Sal Jardim Europa. Você é nosso convidado.
Beijo, a paz e a graça. Até amanhã ou até segunda-feira, se Deus quiser. E que você tenha um fim de semana abençoado por Deus. E que você faça, segundo é a vontade do Senhor. Ensina a teus filhos o caminho que eles devem seguir. Ensine eles a verdade da Páscoa. Amém? Que você possa ter aprendido, como eu também creio que eu absorvi bastante a aprendizagem hoje, sobre a vida e a morte de Cristo e o verdadeiro significado da Páscoa. Ó, beijo, paz e a graça, amo vocês e até amanhã. Ou até segunda, a paz e a graça.